A briga de Neymar com Robinho Júnior é um pesadelo para o Santos. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para repercutir sobre essa treta do diz que me diz, desse negócio sem sentido, uma coisa tão besta que transforma tudo num negócio tão gigante quando é o Santos, mas que é importante, tem que comentar porque está repercutindo no mundo inteiro essa treta com o Neymar e Robinho Júnior. Então eu acho interessante a gente falar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir gentileza para você se inscrever no canal, é rapidinho. Muito obrigado. Passei os 150 inscritos, estou muito feliz. E agora o objetivo é chegar em 200, né? Vamos ver se a gente chega a isso até o final do mês, né? Estamos ainda em começo de maio, acho que dá. Mas vamos para o assunto. Como provavelmente você já sabe, o Robinho Júnior e o Neymar tiveram um entrevero. Segundo informações dos setoristas do Santos, parece que houve um desentendimento ali no CT em que o Neymar deu uma rasteira no Robinho Júnior e teria dado um tapa, né? Muita gente interpreta que na verdade não foi um tapa, foi só um empurrão e tal, mas enfim, aconteceu alguma coisa. Quando saiu a notícia, em primeiro momento pensei, poxa vida, mas tudo pingo vira aí no Santos, né? Poxa, que complicado. Acho que poderia relevar, às vezes é uma questão de treino, porque em treino eu acho muito comum até e saudável os jogadores disputarem de forma firme, porque significa que eles estão comprometidos e tudo mais. Porém, quando vem a notícia que o staff do Robinho pede uma retratação, pede uma possível rescisão, significa que talvez tenha passado um pouquinho do tom. E aí, existem diversas formas do Santos agir, mas que, infelizmente, aparentemente, pelo menos na minha concepção, nenhuma delas é viável para o clube. E vou explicar aqui para vocês. Em qualquer empresa ou clube de futebol, enfim, quando tem uma agressão, a empresa ou o time, se for uma empresa séria, né, ela pune a pessoa que agrediu. Pode ser com uma multa, pode ser com uma suspensão, pode ser com uma rescisão de contrato com justa causa, que seria o pior dos mundos, mas alguma medida tem que ser tomada, porque não se pode ficar agredindo as pessoas sem qualquer tipo de punição. Então, se o Santos averiguar que de fato houve uma agressão do Neymar para cima do Robinho, o Santos precisa tomar uma atitude. Mas aí entra uma questão de: o Santos tem um rabo preso com o Neymar gigantesco. O CT do Santos, na verdade as melhorias ali, as reformas do Santos e tudo mais, foram feitas pelo Neymar pai. O Santos deve para o Neymar 90 milhões de reais. Como que o Santos vira e fala para o Neymar: Neymar, a gente vai te punir cortando uma parte do seu salário, sendo que o Santos deve 90 milhões de reais para o Neymar? Como que o Santos pensa, por exemplo, se fosse o pior dos mundos, acho muito difícil, tá? Eu não sei nem, acho que na verdade não concordo com a tese de que tem que rescindir o contrato, a não ser que seja, sei lá, um Neymar irredutível, um Neymar que fala, bati mesmo e é isso aí. Bem, aí, se for esse o caso, eu acho que ninguém pode ser maior que o clube, apesar que essa diretoria transformou o Neymar, pelo menos para a imprensa, pelo menos pela forma que tem trabalhado, num jogador que é maior que o clube. E que, obviamente, por conta desse tipo de situação que eu sou fora Marcelo Teixeira. Mas no contrato do Santos com o Neymar, tem a garantia de que se não pagar uma parcela, se atrasar uma parcela, o CT Rei Pelé fica para o Neymar. Ou seja, o Santos teria poder de falar assim: Neymar, eu estou mandando você embora por má conduta? Difícil, né? Porque se manda e não paga, você acha que o Neymar vai perdoar a dívida porque ama o clube? Percebe o que acontece quando uma diretoria não é profissional e coloca uma pessoa acima da instituição? Quando você permite que jogador de futebol faça reforma, você, para mantê-lo, você coloca como uma garantia um CT, você deve horrores para esse jogador. Como que você controla esse jogador? Fica praticamente impossível, porque o Santos acaba virando um puxadinho do Neymar. Infelizmente, é dessa forma
que a diretoria do Santos leva o Neymar. E tem um outro porém. Essa mesma notícia que diz que o Robinho Júnior pode, inclusive, pedir uma rescisão contratual por alegar falta de segurança, se o Santos não fizer nada com o Neymar, não tomar uma atitude, ele, de certa forma, no caso o Robinho, ele tem razão de questionar. Porque, vamos lá, se tudo isso de fato aconteceu, ele foi xingado e agredido. Então ele foi xingado, ele foi agredido. E o agressor, ele não sofre nenhuma punição, significa que, de fato, ele não tem segurança para trabalhar. Não é? Porque se tem uma pessoa que pode fazer tudo, que pode agredir, que pode xingar, que pode tudo, ele tem todo o direito de ir até a justiça e pedir uma rescisão unilateral. Não é? Porque ele não tem segurança. Ou seja, se a diretoria do Santos toma uma atitude em relação ao Neymar, pode vir retaliação do Neymar. Se não toma atitude nenhuma, pode vir a retaliação do Robinho Júnior. E tudo isso, sabe de quem que é a culpa? Da própria diretoria do Santos, que permitiu e construiu essa ponte para que tudo seja dessa forma. Hoje nós temos um jogador como o Neymar, que joga quando quer, que não joga em gramado sintético, que xinga e briga com o torcedor, xinga e depois pede desculpa, né? Mas assim, pedir desculpa para mim é quando você se arrepende. Aparentemente o Neymar não se arrependeu, porque quando o torcedor ele xingou o Danilo, que estava jogando pelo Flamengo, veio o Neymar pedindo pro torcedor respeitar. Porque quando o torcedor criticou o Neymar depois do jogo do Internacional, ele falou que ia pegar o torcedor lá fora. Quando o torcedor questionou em relação ao resultado de uma das maiores vergonhas da história do Santos, que foi o empate contra o Recoleta, contra os reservas do Recoleta, o Neymar foi lá e discutiu com o torcedor. Então o Neymar discute, o Neymar não joga jogos importantes, o Neymar não joga em gramado sintético, o Neymar xinga o torcedor, o Neymar agride jogador no CT. O que precisa mais fazer para que a diretoria tome uma atitude? Não pode, porque tem todos esses contratos que fazem com que o Santos tenha rabo preso com o Neymar. Então, por conta disso, eu acredito que não vai acontecer absolutamente nada. Muita gente estava falando que o Robinho Júnior tentou aproveitar da situação porque ele já queria sair do Santos, mas eu acho meio incoerente porque ele acabou de renovar o contrato. Então, para mim, é uma notícia esquisitíssima se isso acontecesse. É ruim para o ambiente do time, principalmente nesse momento que o Santos está jogando melhor, performando melhor, não tem vindo resultados, apesar que o empate contra o Palmeiras não é um resultado ruim. E acontece uma situação dessa envolvendo o Neymar. E aí você pensa, e o Neymar quer ir para a Copa do Mundo? Será que o Neymar quer ir para a Copa do Mundo mesmo? Porque assim, todos os seus concorrentes estão jogando. O João Pedro hoje fez um gol de bicicleta, apesar da derrota do Chelsea para o Nottingham Forest por 3-1. O Endrick está jogando bem. O Ryan fez gol. O Igor Thiago fez gol. Todo mundo está jogando bem. Matheus Cunha fez gol. E o Neymar não jogou contra o Palmeiras porque é gramado sintético e supostamente agrediu o Robinho Júnior. Como é que um jogador desse vai para a Copa do Mundo? Sem chance. Olha, eu espero que o dia 18 de maio chegue logo para o Ancelotti decidir se vai levar ou não, para que a gente consiga se livrar desse assunto o tempo inteiro de Neymar, Neymar, Neymar. Eu fui um entusiasta da vinda do Neymar. Eu fiquei muito feliz com a vinda dele. Mas, infelizmente, tem se mostrado uma contratação custo-benefício horrorosa. Ele tem jogado melhor agora. Ele, final do ano passado, nos livrou de um rebaixamento, apesar deste valor absurdo, né? Eu acho muito pouco livrar um time do rebaixamento em troca de um contrato de 90 milhões de reais. Mas a gente sabe que o Neymar é talentoso, a gente sabe que o Neymar joga muita bola, que o time com ele é melhor. Se você colocar na ponta do lápis, não está performando da maneira que devia, de acordo com o tamanho dele e de acordo com o que o Santos espera e o que o Santos precisa. Eu não sei se o Neymar vai continuar jogando, se ele por um acaso não for convocado. Eu não sei se ele vai parar, eu não sei se ele vai ter ânimo para continuar jogando, mas o que eu posso dizer hoje é que o Neymar atualmente tem mais atrapalhado o Santos do que ajudado. E quando a diretoria fica ali com o rabo preso com o Neymar, não podendo tomar atitude,
O mundo inteiro repercute que o Neymar faz isso e aquilo, a diretoria não faz nada. Qual é a imagem que passa do Santos lá fora? Que o Neymar é maior. Mas o Neymar não é maior que o Santos, a gente sabe disso. Só que a diretoria, em todas as atitudes, empodera, reforça esse tipo de pensamento, esse comportamento do Neymar. E para mim é lamentável. Essa é a análise que eu faço. Eu acho que independente do que o Santos for fazer, vai dar ruim, infelizmente. E eu quero também falar uma coisa, eu quero pedir desculpas para vocês em relação ao último jogo. Eu não fiz o pós-jogo de Palmeiras e Santos por um motivo muito simples. Eu não pude assistir o jogo. E eu não vou fazer um pós-jogo de análise se eu não assistir a partida. Eu estava trabalhando, foi uma excepcionalidade, mas agora contra o Recoleta eu já volto a fazer as análises tudo direitinho. Vou pedir a gentileza para você me seguir no TikTok, se você tem TikTok, que eu também estou criando conteúdo lá. Aliás, tem mais conteúdo lá porque lá é mais fácil, né, para fazer rapidinho. E também o Twitter, né, que eu vou deixar aqui. E vou pedir a gentileza para você novamente se inscreva no canal, é rapidinho, me ajuda bastante, deixa seu like. E é isso. Que a diretoria do Santos tome uma atitude boa, apesar de eu não acreditar nisso. Valeu!